Bom, gente, nesse tutorial então a gente vai começar a utilizar o Bootstrap daqui para frente. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é ir na página do Bootstrap. Como eu mostrei lá, vocês podem ir no Google e digitar Bootstrap, que vai cair nessa página. Essa página aqui. Vocês fazem o download, é um arquivo zip, tá? Então vocês descompactem o arquivo zip. E eu estou utilizando o NetBeans, vocês podem utilizar o seu editor de preferência. Mas aqui no meu caso, então, eu vou começar aqui esse projeto. Ele está em branco, a gente poderia criar aqui um projeto novo. Vamos criar aqui um projeto novo, então, para essa nossa aplicação, que a gente vai, para esse nosso teste aqui do Bootstrap. Então, o nome do projeto será HTML_Bootstrap. Vou clicar aqui em Finish. Então o NetBeans criou esse projeto para mim. Deixa eu fechar esse outro projeto aqui que eu não preciso mais dele. Então, o que a gente fez? Vocês fizeram o download, vão lá na pasta do Bootstrap. Tem 3 pastas lá, CSS, IMG e JS. A gente vai copiar essas pastas e jogar aqui dentro da pasta raiz do nosso projeto, que a gente acabou de criar. Então eu clico aqui na site root e Ctrl V. Então os arquivos do Bootstrap foram copiados. Agora, o que acontece? A gente não está utilizando ainda o Bootstrap. Como que a gente faz então para fazer aí um projeto, o Hello World do Bootstrap? Depois que a gente faz o download aqui do Bootstrap, ele tem aqui um link aqui embaixo para a gente, chamado Examples. Então a gente clica aqui, vem aqui, ele dá vários exemplos aqui para a gente. Então, eu vou pegar aqui o exemplo mais simples e a gente vai ver isso. Então, eu estou aqui no Chrome, esse aqui é o exemplo mais simples do Bootstrap. A gente consegue testar aí o Responsive Design, depois eu vou falar sobre isso nos próximos tutoriais. Mas a ideia aqui é a gente pelo menos fazer o start aqui do Bootstrap. Eu venho aqui no Chrome, clico o botão direito, View Page Source. Aqui dá o código-fonte dessa página, que foi criada em Bootstrap. A gente vem aqui e copia isso, vem aqui no nosso projeto, vamos colar aqui. Aí tem a questão, esse código aqui que a gente acabou de copiar, ele é baseado no código-fonte do Bootstrap para desenvolvimento, para o pessoal que está lá no GitHub, contribuindo e etc. O que a gente quer fazer aqui é apenas usar o Bootstrap, a versão aí para uso mesmo em site, não para desenvolvimento do código em si, do Bootstrap. Então o que a gente faz? A gente não precisa desse jQuery aqui, mas depois a gente pode colocar esse jQuery. Mas aqui na nossa página, então vamos começar aí uma abordagem de cima para baixo. Aqui está o head normal, de uma página normal HTML. Aqui tem um link aqui para um CSS do Bootstrap. Esse caso aqui esse link aqui está errado o caminho, porque no nosso caso a gente tem uma pasta CSS aqui e dentro dessa pasta CSS tem esse bootstrap.css. Então agora está com o caminho certo. Aqui a gente também tem que corrigir isso. Por quê? Aqui está o caminho correto também. Percebam que ele tem 2 arquivos aqui para cada um desse responsive e o do Bootstrap, o principal aqui. Um é só .css, o outro é .min.css. Esse .min tem a mesma função desse outro arquivo aqui, só que o .min é um arquivo compilado, que é para reduzir o tamanho do CSS aí, ou seja, o navegador ele tem menos coisa para carregar quando está carregando o nosso site. Mas aqui, como a gente só está desenvolvendo aqui, fazendo os testes, a gente usa o normal, sem o .min. Quando a gente colocar esse site no ar, por exemplo, ou fazer alguma outra coisa assim, já entregar o site, a gente usa o .min.
JS é a mesma coisa. Tem um bootstrap.js, bootstrap.min.js. A gente pode ver aqui que o bootstrap.js tem tudo o código aqui que a gente pode ler normalmente. E o bootstrap.min está tudo numa linha só. Então essa é a diferença entre os arquivos .js e o .min.js aqui nesse caso desse projeto. A gente vê aqui que aqui tem um CSS aqui que eles colocam inline, que é para do body top. Eu ainda não comecei a falar de CSS, eu vou falar de CSS mais para frente nas nossas séries de tutoriais, mas a gente sabe que aqui é um estilo inline, CSS, poderia estar num arquivo separado, mas está aqui. Então, aqui nesse head ele só coloca o CSS aqui no head. A gente vê que eles estão chamando aqui o JavaScript nessa tag de fundo. Nesse caso aqui desse projeto, eu acho que não precisa de nenhum JavaScript, mas se precisasse a gente colocaria o jQuery, né, porque o Bootstrap ele precisa do jQuery e a gente não importou aqui para o nosso projeto o jQuery. Depois eu vou falar disso também. E a gente precisa mudar isso daqui. Esses arquivos aqui são... Esse arquivo aqui, bootstrap.js, ele engloba todos esses arquivos aqui. Esses aqui são para desenvolvimento, fica mais organizado. Cada um desses arquivos tem uma função diferente, então eles separaram em vários arquivos. Mas, para a gente que só vai utilizar aqui a biblioteca deles e não vai desenvolver JavaScript aqui do Bootstrap em si, a gente só usa um arquivo, que é esse bootstrap.js. Mas aqui no nosso caso a gente precisaria do jQuery. Bom, eu acho que eu já vou baixar o jQuery. É fácil de fazer isso. A gente vem aqui, jQuery e jQuery.com. Deixa eu ver aqui se... Eu vou fazer o download aqui do jQuery. Download compressed. Ok, eu vou baixar essa versão compacta do jQuery e vou copiar aqui no nosso site. Vou criar aqui um JavaScript chamado jQuery. Crio aqui, só colo. Opa, fiz errado aqui, eu tenho que copiar isso. Colo. Agora eu tenho o jQuery aqui no nosso projeto. Com isso, a gente pode já deixar isso aqui já tudo no jeito aqui para a gente começar a trabalhar com o Bootstrap. Então aqui eu vou importar o jQuery, que ele está aqui dentro dessa pasta, js/jQuery, e o Bootstrap, que já está aqui agora. Eu mudei lá o código. E agora, teoricamente, era para estar tudo funcionando. Como a gente pode ver, está tudo ok. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Se no console tem algum problema. Vamos ver aqui, console não tem problema nenhum. Então, pelo jeito, está tudo ok aqui com o nosso projeto. A ideia aqui é só instalar o Bootstrap. E nos próximos projetos a gente vai continuar vendo alguns exemplos HTML e na medida do possível eu vou comentando sobre o Bootstrap, porque é muito importante a gente já começar a ver essas coisas assim para ir se animando um pouco. Mas a base é a mesma, do HTML, CSS e JavaScript. A base é importante também. Então a gente continua nos próximos tutoriais. Até mais, pessoal.